professores e professoras do ProJovem. Eu sou a professora Marise Ramos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o conceito de omnilateralidade. Trata-se de um conceito que tem um fundamento ético-político, filosófico, epistemológico e pedagógico, vinculado à perspectiva de formação integral dos seres humanos. Ainda que vivamos numa sociedade fundada sobre o modo de produção capitalista, o qual, por sua vez, cinde a sociedade em duas classes fundamentais, a classe proprietária dos meios de produção, que se torna dominante e dirigente, e a classe trabalhadora, expropriada dos meios de produção e explorada pelo capital, mas que se constitui, portanto, como a classe que produz a riqueza social. Vivemos numa sociedade desse tipo que visa a formação dos sujeitos da classe trabalhadora de uma forma fragmentada, pois, fragmentando-se o ser humano, pode-se reduzi-lo à lógica mais interessante, à produtividade e à acumulação do capital, que é a redução do trabalhador à mercadoria, força de trabalho. Ao contrário, porém, numa perspectiva dialética, os sujeitos, os seres humanos, buscam desenvolver-se integralmente, visando a sua emancipação, que pressupõe a possibilidade de reapropriação dos conhecimentos, da cultura, de todo o patrimônio produzido socialmente ao longo da história. Desta forma, uma formação comprometida com o desenvolvimento pleno dos sujeitos, e neste sentido uma formação baseada na omnilateralidade do ser humano, tem por compromisso o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Compreendemos que vivemos socialmente sob o princípio do trabalho, que por sua vez possibilita o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento da cultura. Daí que a formação integral ou omnilateral dos sujeitos precisa proporcionar aos sujeitos, aos estudantes, aos trabalhadores e trabalhadoras, a apropriação dos fundamentos dessas dimensões da vida, ou seja, tornando-se plenamente capaz em condições de produzir, transformando a natureza, transformando a realidade para si próprio, mas numa relação que seja também de ampliação das capacidades humanas, mas de preservação das condições objetivas materiais da existência, daí a unidade ser humano-natureza. Produz com isso conhecimento que vão se estruturando e se organizando e precisam ser transmitidos às gerações futuras. Produzem-se meios de vida, formas culturais de viver. E assim, compreendendo, podemos ver, do ponto de vista da escola, a pertinência, o lugar, a necessidade dos conhecimentos das ciências da natureza, das ciências humanas e sociais, das artes, das linguagens, da educação física, enfim, aquilo que o filósofo Antônio Gramsci dizia sobre as leis da natureza e as leis dos homens, sendo essas apropriadas pela mediação do trabalho, já que esta mediação constitui-se propriamente o processo de produção da existência humana ao longo da história. Daí que uma formação omnilateral é uma formação que, ao proporcionar a experiência, a formação,
a apreensão dos fundamentos dessas dimensões da vida, reconhece e implementa o acesso a todos os conhecimentos sem hierarquizá-los, uma vez que o ser humano visa desenvolver-se na dimensão intelectual, na dimensão simbólica, artística, estética, na dimensão ética. E daí os conhecimentos que são produzidos historicamente nessas perspectivas, elas são, ao mesmo tempo, direito de cada sujeito da classe trabalhadora, já que constituem a forma de ser histórica do ser humano. Omnilateralidade significa formação em todas as dimensões, né? E o momento de uma formação sistematizada, apropriado para a formação nesses termos, é o momento da escola básica, da educação básica, que obviamente, sendo fundada no princípio educativo do trabalho, incorpora a relação com o mundo do trabalho de forma mediata. O que se quer dizer que, na perspectiva da formação omnilateral, garante-se, antes de tudo, uma formação geral, de cultura geral, sólida e integral, a partir do que certamente se desdobram as possibilidades de aprofundamento, de especializações, que se convertem numa preparação para o exercício do trabalho com finalidades produtivas. Daí que o conceito de omnilateralidade pressupõe também na relação entre formação geral e formação profissional uma unidade, de maneira que, sob nenhuma hipótese, uma finalidade de formação profissional ou técnica possa substituir a formação geral nos seus fundamentos. Daí que nós nos apropriamos do conceito de omnilateralidade na relação com a educação politécnica, que é aquela que visa proporcionar às pessoas a apropriação dos fundamentos da produção moderna, fundamentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e culturais, e que tem no horizonte da escola unitária a possibilidade ou o projeto de implementação, desenvolvimento objetivo no âmbito da escola. Desta maneira, a omnilateralidade trata-se de um conceito que existe porque pressupõe os seres humanos como seres integrais. E se as relações sociais atuam no sentido contrário, dialeticamente agimos e procuramos superar os limites impostos pelas relações sociais de produção, e a educação é uma mediação fundamental nesses termos. Daí entendo que o desafio de professores e professoras que têm a realidade juvenil com a sua multiplicidade, diversidade, seus desafios, num tempo, inclusive, de fragmentação das relações que pautadas por um projeto também unitário de sociedade, que tem a crise dos empregos e a precarização do trabalho, que tem uma realidade mediada por tecnologias que, por vezes, nos subtraem as condições, as potencialidades criativas, ontocriativas, torna-se fundamental a apropriação do sentido deste conceito para torná-lo efetivamente projeto e prática. Espero que contribua para a reflexão de vocês e agradeço pela atenção.